Peguei minha esposa me traindo na nossa cama, eu já a perdoei uma vez antes, mas desta vez eu peguei a casa e os filhos no divórcio. Tenho estado por aqui há muito tempo, mas pensar que estou realmente aqui escrevendo minha própria história e procurando conselhos é surreal. Preciso de ajuda no meu casamento. Ou talvez deva dizer para terminar meu casamento porque as coisas realmente não são mais como costumavam ser. Para ser honesto, eu me culpo por isso. Houve momentos em que vi os sinais de alerta mais evidentes e não agi de forma apropriada. Mas não se preocupem, vou explicar tudo e tentar fazer com que seja fácil de seguir. Pelo menos na medida do possível, porque não sou um grande escritor. Minha esposa tem 41 anos e se chama Grace. Eu tenho 43 anos e estou casado com ela há 15 anos. E desse casamento temos 2 filhos absolutamente lindos. Nossa filha tem 13 anos e nosso filho tem 9. Se fomos bons cônjuges um para o outro é uma coisa, mas sei que fomos bons pais para nossos filhos e eu sempre fiz o meu melhor para garantir que meus filhos estivessem sempre felizes. Preciso contar algo que aconteceu após o nascimento do nosso filho. Quando ele tinha apenas alguns meses de vida, minha esposa estava passando por um momento muito difícil e parecia ser depre pós-parto. E eu estava fazendo absolutamente tudo o que podia para aliviar o peso dela. Um dia ela me disse que queria sair para respirar e eu entendi totalmente que ela precisava de uma pausa completa pelo menos por um dia. Então eu disse que tinha tudo sob controle e deixei ela sair por um dia para si mesma. Quero dizer, é isso que um bom marido faria quando o filho também é meu. O problema surgiu quando ela voltou para casa. Ficou muito claro que Grace estava triste com algo. Sim, ela poderia estar passando por um momento difícil na época, mas ela parecia visivelmente abatida naquela noite. Tudo fez sentido quando as crianças estavam dormindo e ela disse que queria conversar comigo sobre algo. Sentamos na sala e ela começou a chorar quase imediatamente. Lembro-me de estar muito confuso, mas presumi que as emoções finalmente tinham começado a transbordar. Então ela falou e me lembro exatamente das palavras que ela disse porque é difícil esquecer coisas assim. Eu dormi com alguém. A sala ficou em silêncio após ela dizer isso. Considerando que tínhamos acabado de ter um filho, minha esposa estava passando por um momento difícil e essa notícia ruim foi jogada em mim tarde da noite sem preparação. Lembro-me de estar completamente confuso sobre como deveria reagir. Eu deveria começar a gritar ou virar uma mesa. Eu nunca fui uma pessoa agressiva, mesmo em momentos em que isso seria justificável. Aquela noite foi estranha pois levou uns 10 minutos para eu conseguir quebrar o silêncio. Perguntei quem era. Ela também deixou um longo silêncio antes de admitir que era apenas um cara qualquer. Fiquei tentado a perguntar exatamente o que eles tinham feito, mas não queria prejudicar minha saúde mental. Ela continuou falando, dizendo que foi a um bar e que ele abordou e ela se deixou levar. Então ela deixou a frase terminar no silêncio. Ficamos sentados ali por mais uns 10 minutos antes de eu dizer para ela ir dormir. Ela subiu e eu dormi no sofá naquela noite. Na verdade, foi a última vez que realmente falamos sobre isso. Não sei porquê. Realmente não consigo explicar por que não voltei a falar sobre a traição depois disso. Acho que senti que tudo estava tão feliz com o novo bebê e o que eu considerava uma família modelo. Talvez eu tenha inventado desculpas para ela por causa do seu momento difícil. Foi errado fazer isso? Eu deveria ter repreendido ela como qualquer outra pessoa traída faria independentemente do que ela estava passando? Não sei. E sei que muitos de vocês vão me julgar por ter ficado com ela depois disso, mas é uma daquelas situações em que você nunca sabe como vai reagir até estar nela. Eu até dei crédito a ela por ter contado logo de cara. Foi um sinal de remorso. Então eu deixei o episódio passar. Nós nunca falamos sobre isso por quase uma década até este ano. Para dar um contexto necessário, sou um cara ocupado, tenho meu próprio negócio e depois de ler alguns livros anos atrás passei a valorizar muito a estruturação adequada dos meus dias para ser produtivo. Então na maioria das vezes, exceto em casos raros, é bem fácil saber quando estarei no trabalho, almoçando, malhando e assim por diante. É um sistema ótimo para mim e desde que comecei a usá-lo há alguns anos me sinto muito mais produtivo. Mas não estou aqui para fazer propaganda para vocês. O ponto principal é que tenho dias muito previsíveis. Então se você é muito próximo de mim sabe exatamente onde estarei e em que horários, exceto em raras ocasiões. Um dia, não muito tempo atrás, era uma terça-feira, então eu deveria estar no trabalho das 10 horas às 18 horas antes de ir para a academia e voltar para casa. O dia começou como de costume e eu saí às 10 horas. Tudo estava indo como sempre. Acho que foi por volta das 14h30 que recebi uma ligação de um dos meus vizinhos chamado Steve. Nós éramos bastante amigáveis, mas ele raramente me ligava porque a maioria das nossas interações era pessoalmente. Atendi a ligação e trocamos as saudações de costume e um pouco de conversa fiada, mas parecia que ele tinha algo a dizer, então perguntei por que ele estava ligando. Eu posso estar muito enganado, talvez eu esteja sendo paranoico, mas notei uma Tacoma preta estacionada na sua garagem. Pode ser a terceira vez que vejo esse carro nos últimos 2 meses, mas só hoje vi o motorista e é um homem. Não estou insinuando nada porque gosto tanto da Grace quanto de você, mas tenho visto esse carro quando você não está. Então achei melhor prevenir do que remediar. Desculpe se estou sendo invasivo e se você vai me odiar por essencialmente acusar sua esposa de algo, mas eu gostaria que você fizesse o mesmo por mim se visse algo assim. Você pode me odiar depois, ok? Quando ele terminou de falar meu coração já estava batendo rápido porque isso me fez lembrar imediatamente do que aconteceu todos aqueles anos atrás.
atrás. Minha esposa não era uma santa, eu sabia disso, mas senti que tinha sido um erro genuíno que ela cometeu naquela época, e Steve podia estar completamente errado sobre a situação, poderia ser um encanador ou algum outro tipo de trabalhador. Eu estava tentando me tranquilizar, mas sabia que precisaria ir lá para tirar a dúvida. Então disse aos meus funcionários que iria sair por um tempo, eles ficaram surpresos porque conhecem bem minha rotina, mas não fizeram perguntas. Entrei no meu carro e fui para casa. Se o que Steve estava dizendo fosse verdade, eu não poderia anunciar minha presença, então ao chegar ao meu bairro estacionei bem longe da rua e decidi ir para casa a pé. Cheguei em poucos minutos, destranquei a porta cuidadosamente e entrei. No momento em que entrei fui recebido pelo cheiro de um perfume desconhecido e claramente masculino. Subi as escadas e no meio do caminho vi uma gravata solta no patamar superior. Quando cheguei ao andar de cima vi 2 sapatos jogados na frente da porta e então pude ouvir a cama rangendo dentro do quarto e seus sons. Eles achavam que estavam sozinhos, então a porta estava escancarada, mas eles não podiam me ver de onde eu estava. Lembro-me de ficar parado ali realmente contemplando o que eu faria quando entrasse no quarto. Na verdade, lembro-me de pensar que poderia descer as escadas sem que nenhum deles soubesse que eu estava ali, mas continuei pensando que aquela era a nossa casa. Não era a primeira vez que minha esposa me traía, e ela estava dormindo com alguém na nossa cama, uma cama na qual eu dormiria feliz horas depois. Então, entrei direto no quarto e eles pularam de susto. Minha esposa imediatamente puxou os cobertores para esconder seu corpo e seu rosto, e o cara que estava com ela parecia extremamente confuso. Eu não estava convencido de que ele não sabia que estava dormindo com uma mulher casada o tempo todo, ele só estava chocado porque eu apareci quando ela provavelmente garantiu que eu não apareceria. Ele começou a vestir suas roupas e minha esposa se encolheu sob os cobertores enquanto eu estava na porta. Eu realmente não sabia o que fazer. Qual é a reação apropriada quando você encontra sua esposa dormindo com outro homem na sua cama? Bem, meu corpo decidiu por mim. O homem, agora com as calças vestidas e tentando abotoar a camisa, caminhou em direção à porta para sair do quarto e eu o golpeei. Nem pensei antes de fazer isso, simplesmente dei-lhe um soco sólido no queixo e ele caiu de volta na cama. Minha esposa gritou ao ver o impacto. O cara esfregou o queixo e tocou o lábio rachado para ver o sangue e então se levantou novamente. Dessa vez eu o deixei passar e ouvi o carro dele arrancar 1 minuto depois. Eu deveria ter feito mais do que apenas isso, mas primeiro, eu poderia ter acabado com ele com o que estava sentindo. E segundo, não queria desperdiçar toda a minha energia nele quando minha esposa era responsável por ser fiel. Eu me senti extremamente estúpido. Realmente deixei essa mulher me trair 2 vezes, ou pelo menos 2 vezes, e esse segundo cara era algo recorrente. Eu deveria tê-la cortado da minha vida quando tive a chance, bebê novo ou não. Então, arranquei os cobertores dela para ver seu rosto e seu corpo. Naquele momento eu estava enojado com tudo sobre ela. Alguém tinha acabado de estar com ela e acho que da primeira vez que ela me traiu não pensei tão profundamente nisso porque se tivesse pensado sei que nunca a teria tocado novamente. Mas agora eu tinha acabado de ver um cara sair de cima dela. Olhe para mim. Gritei porque ela ainda estava cobrindo o rosto como uma colegial, e acho que a agressividade com que eu disse isso a fez obedecer instantaneamente. Quando ela fez contato visual comigo tudo o que eu disse foi: Isso acabou, eu quero o divórcio e vou fazer você se arrepender de me ter feito de idiota. Então saí, deixei minha esposa lá, entrei no carro e voltei para o trabalho. Não sei por que voltei ao trabalho, mas acho que precisava de algo para tirar minha mente do que aconteceu. Quando terminei a noite fui para um hotel com uma garrafa de uísque e bebi para não ter que pensar em nada. Já entrei em contato com um advogado de divórcio. Foi uma decisão fácil, e já paguei os honorários iniciais. Vou lutar com unhas e dentes para garantir que eu consiga a guarda dos meus filhos, mas além disso, quero causar dor a ela e estou tentando descobrir como. Não posso ser feito de idiota assim, especialmente porque já me fiz de tolo ao deixá-lo escapar da traição uma vez antes. Acho que é verdade o ditado: uma vez traidor, sempre traidor. De qualquer forma, adoraria ouvir suas opiniões e espero conselhos sobre a abordagem que posso adotar a seguir. Atualização. Vi muitas sugestões dizendo para eu mirar no trabalho dela, e é uma boa sugestão, mas não tenho certeza de qual ângulo usar para fazer com que ela seja demitida. Isso pode ser difícil, mas vou pensar mais sobre isso. Só para contextualizar, ela trabalha em um escritório de advocacia caso alguém tenha sugestões. Atualização 2. Vi uma sugestão sobre colocá-la em apuros deletando arquivos importantes aos quais ela tem acesso ou vazando informações confidenciais. Felizmente conheço algumas de suas senhas após tanto tempo juntos, então isso pode ser viável. Vou ver o que posso fazer, mas por enquanto preciso ir. Até a próxima atualização eu acho. Atualização 3. Estou realmente feliz enquanto escrevo esta atualização porque o processo de divórcio finalmente concluiu entre eu e minha ex-esposa Grace. Espero que todos se lembrem bem da história. Foi uma jornada bastante complicada, então vou contar tudo como aconteceu. Depois de pegar minha esposa traindo na nossa cama, fui dormir em um hotel e fiquei lá por cerca de 5 dias porque estava totalmente inseguro sobre como proceder. Depois disso voltei para casa para ver meus filhos e inventei uma desculpa boba sobre por que eu poderia não estar por perto todos os dias, o que partiu meu coração. Fui para a casa do meu irmão em seguida, que não ficava muito longe. Tive que dizer aos meus funcionários que não estava me sentindo bem e não aparecia até a semana seguinte. No entanto, foi durante esse tempo que consegui um advogado e ele começou a preparar a papelada necessária. Ele me disse que as coisas provavelmente seriam difíceis, especialmente porque minha esposa trabalhava em um escritório de advocacia.
mas ele era o melhor do estado segundo ele, então me senti confiante. Minha esposa foi notificada no trabalho, o que me deixou feliz pois deve ter causado um pouco de constrangimento, mas isso foi apenas o começo. Uma peça importante do quebra-cabeça se juntou em um dos dias em que voltei para casa para ver os filhos. Meu filho me contou sobre uma vez em que ele estava doente e ficou fora da escola por 2 dias, o que eu me lembro, e mencionou aleatoriamente o amigo da mamãe. Assim que ele disse isso, comecei a gravar o áudio. Aparentemente o amigo da mamãe dirigia um carro preto grande e apareceu em um daqueles dias em que meu filho estava em casa. Isso aconteceu cerca de uma semana antes de eu pegá-la no flagra. Honestamente, fiquei furioso, mas tive que manter a calma perto dos meus filhos porque isso significava que Grace estava tendo relações mesmo com as crianças em casa, trazendo homens aleatórios perto dos meus filhos. E se fosse minha filha doente em casa, isso teria mudado alguma coisa? O caso dela era tão importante que ela não teve a decência de manter esse comportamento longe das crianças? Tudo o que descobri foi direto para o meu advogado e ele parecia bem mais satisfeito do que eu com a nova informação pois parecia haver um ângulo de vantagem. Ele também pediu extratos bancários já que tínhamos uma conta conjunta para tentar encontrar evidências de que ela estava usando nosso dinheiro no caso. Admito que o advogado estava fazendo um ótimo trabalho e eu me sentia confiante nele. Toda a saga do divórcio foi extremamente longa, cansativa e cara. Não quero nunca mais passar por algo assim. Foi muito triste ter que lutar pela guarda dos meus filhos contra uma traidora. Isso durou vários meses e toda vez que eu me lembrava de que estava prestes a dividir a casa dos meus filhos eu tinha dúvidas, mas percebi que a infelicidade seria evidente entre a mãe deles e eu, e não valia a pena eles crescerem nesse tipo de ambiente. Resumindo, fiquei muito feliz com o que foi decidido no final. Tenho que pagar pensão alimentícia, o que não vai me matar, mas tenho que pagar de qualquer forma. No entanto, não me importo com essa parte porque consegui a guarda física exclusiva dos filhos. Foi complicado chegar a esse ponto, mas houve um bom argumento sobre ela colocar as crianças em risco ao trazer estranhos para casa. Quem sabe quantos mais entraram na residência que eu não soube. A guarda legal é compartilhada, mas estou bem com isso. Ela ainda é a mãe deles por mais que eu a odeie agora. Outra conquista foi, junto com a guarda das crianças, ter conseguido a casa pois não faria sentido arrancar as crianças do lugar onde vivem, estudam e têm amigos. Não dá para tirar 3 pessoas da casa por causa de uma traidora. Foi uma grande vitória para mim e estou feliz por ter conseguido tanto nesta situação, mas não acho que terminei. Não pude me envolver em outros planos porque o divórcio estava tomando todo o meu tempo, mas agora que isso acabou, quem sabe? Posso ter outra atualização para vocês no futuro. Vamos ver. Atualização 4. Estou de volta, meses após minha última atualização. Desculpe pela demora, mas a vingança leva tempo e estou feliz em dizer que esta deve ser a última atualização. Agora vamos direto ao ponto. O que eu queria por último era o emprego da minha ex-esposa. Realmente queria ir atrás do amante dela, mas não tinha ideia de qual era o nome dele ou onde encontrá-lo, então deixei isso de lado. Pelo menos consegui dar um soco nele, o que me fez sentir muito bem. Acho que isso foi recomendado nos comentários da minha postagem original algum tempo atrás, mas segui uma das sugestões que foram feitas. Cerca de um mês após o divórcio consegui acessar o Google Drive da minha ex-esposa porque ela ainda estava usando a mesma senha que eu conhecia. Fiz isso à noite com uma VPN ativa já que sabia que não estava fazendo algo correto. Sabia que deveria ter parado com a vitória no divórcio, mas havia algo que me fazia querer me vingar dela por completo. Encontrei os arquivos em que ela estava trabalhando por último e baixei vários que pareciam confidenciais, depois os deletei. Sim, reconheço que o que estava fazendo era ilegal, mas sinceramente, não me importei. Como eu disse, ela trabalha em um escritório de advocacia, não o maior do mundo, mas considerável para onde vivemos. Eu não estava com muito medo deles, especialmente depois que não foram uma grande ameaça durante o divórcio. Os arquivos que peguei eram tudo o que eu precisava e esperei cerca de uma semana antes de fazer qualquer coisa com eles. É aí que as coisas ficaram divertidas. Tenho um amigo em outro país que sabia tudo sobre o divórcio e a traição e estava totalmente do meu lado durante todo o processo. Somos amigos há muito tempo, então pedi a ele que criasse uma nova conta de e-mail. Enviei-lhe os arquivos confidenciais por meio de uma plataforma separada e pedi apenas que enviasse esses arquivos para o e-mail do escritório de advocacia com uma mensagem enigmática sobre como certa Grace se descuidou e os arquivos confidenciais foram postados na Dark Web. Eles não foram, mas isso fez com que a coisa toda parecesse mais sinistra. Depois disso ele me disse que nunca recebeu uma resposta do escritório de advocacia, o que não me surpreendeu. Na verdade, não ouvi muito sobre a situação até que Grace me ligou cerca de 2 semanas depois perguntando se poderia receber a pensão alimentícia adiantada. Perguntei por que e tudo o que ela disse foi: problemas no trabalho, é tudo o que você precisa saber. Havia um tom na voz dela que normalmente me irritaria, mas neste caso devo dizer que foi doce de ouvir. Cerca de um mês depois disso ela reclamou comigo sobre ter sido demitida por causa de algum tipo de violação de segurança no trabalho que não foi culpa dela. Tive que silenciar a ligação para rir de como tudo acabou funcionando a meu favor. No final das contas eu consegui a guarda dos filhos, a casa e o emprego dela. Não que eu precisasse dele para qualquer coisa, além da minha própria satisfação. Espero nunca ser descoberto e provavelmente não serei porque duvido que considerem isso grande o suficiente para justificar uma investigação. Ela nunca foi uma peça importante no trabalho. A moral da minha história é que às vezes ser a pessoa maior não é a forma mais satisfatória de resolver as coisas, então se você tiver a chance de se vingar, aproveite. Isso não vai consertar o fato de sua ex-esposa ter dormido com outra pessoa, mas certamente vai fazer você se sentir melhor do que qualquer bebida. Próximo relato.
A irmã da minha esposa e o namorado dela vieram morar em nossa casa. Mais tarde encontrei a cueca dele em nosso quarto e os peguei juntos na cama. Minha esposa e eu estamos casados há 12 anos. Nos conhecemos em um supermercado durante uma grande correria para comprar itens essenciais antes de um furacão. Ambos estávamos procurando qualquer coisa que pudéssemos comprar. Começamos a conversar e nos demos muito bem. 15 anos depois estamos casados e temos uma linda família. Durante o nosso período inicial de namoro percebi que viemos de origens familiares completamente diferentes. A minha era muito mais tradicional, não necessariamente de uma forma boa. Não éramos muito próximos. Meu pai não era muito envolvido porque achava que criar filhos era tarefa de mulher. A família dela era tudo que eu desejava que a minha fosse enquanto crescia. Ela tinha vários irmãos e irmãs. Os pais dela estavam sempre presentes na vida dela e todos realmente pareciam gostar de estar juntos. Fui recebido na família dela de braços abertos e nunca estive tão feliz. A relação da minha esposa com a família era algo que eu admirava e eu esperava me aproximar deles também. A irmã mais nova da minha esposa era 8 anos mais jovem que ela. Provavelmente era a pessoa com quem ela tinha menos intimidade por causa da diferença de idade. Então, quando a irmã dela pediu um lugar para ficar, minha esposa a acolheu achando que seria uma boa oportunidade para elas passarem um tempo juntas e se conectarem da mesma forma que com os outros irmãos. A irmã dela estava passando por um momento difícil na vida. O namorado dela com quem ela estava há anos se machucou no trabalho e não podia mais voltar. Ele estava recebendo pagamentos de invalidez, mas era apenas uma parte do salário, e eles estavam tendo dificuldades para pagar as contas. Eles iam ficar conosco até decidirem o que fazer sobre se mudar para um novo lugar e conseguir novos empregos. No início tudo estava ótimo. Eu adorava ver minha esposa com a irmã dela. Era visível que ambas estavam felizes por passarem um tempo juntas. Também gostava de passar tempo com o namorado dela. Ele era bem mais jovem do que eu, mas tínhamos muito em comum. Os problemas começaram quando minha cunhada encontrou um emprego e o namorado dela não. Minha esposa era dona de casa e como era meio do ano letivo, ela ficava sozinha com ele por cerca de 8 horas todos os dias. Jamais imaginei que eles estariam dormindo juntos nesse período. A primeira coisa que me deu uma pista sobre o relacionamento deles foi encontrar uma cueca no meu quarto que não era minha. Perguntei à minha esposa sobre isso, insinuando que só havia um outro homem na casa. Ela riu e disse que provavelmente havia caído no chão enquanto fazia a lavanderia. Não fiquei totalmente satisfeito com a resposta, mas não tinha mais nada para provar que ela estava sendo infiel. Algumas semanas se passaram sem mais incidentes e eu comecei a achar que estava exagerando sobre a cueca, mas então senti o cheiro do perfume dele no meu travesseiro. É uma daquelas situações em que você sabe que não está errado, mas é difícil provar. Durmo naquele travesseiro todas as noites. Sei como ele cheira. Quando contei à minha esposa que estava sentindo o cheiro de outro homem, ela achou que eu estava delirando. Supus que eu estava paranoico e imaginando coisas que se alinhavam com a minha suspeita. Meu instinto dizia que algo estava errado, então precisava provar. No dia seguinte instalei uma câmera escondida em nosso quarto para ver se conseguia pegar alguma coisa, e surpreendentemente não demorou muito para eu conseguir a prova que precisava. Apenas 2 dias após a instalação, quando verifiquei as gravações, vi minha esposa na cama com o namorado da irmã dela. O divórcio foi a única opção para nós depois disso. Não tinha intenção de tentar reconciliar o que tínhamos antes. Honestamente, eu queria machucá-la da mesma forma que ela me machucou. Ela estava tão feliz por estar se aproximando da irmã e eu ia arruinar isso. Quando contei à irmã dela, sabia que isso arruinaria a relação dela com toda a família e não me importei. Ela estava destruindo a vida de alguém e precisava sofrer as consequências disso. Além de tudo isso, o namorado da irmã da minha esposa estava recebendo pagamentos de invalidez após um acidente de trabalho, mas eu suspeitava que era fraude. No começo não disse nada porque achava que não era da minha conta e gostava do cara. No entanto, depois de ele ter dormido com minha esposa, achei que seria justo denunciá-lo. Liguei para os escritórios da Previdência Social e o denunciei por suspeita de fraude e eles disseram que iriam investigar prontamente. Depois disso mandei uma mensagem para minha cunhada dizendo que todos nós íamos jantar fora e que nos encontrássemos em um restaurante. Enquanto estávamos lá longe dos outros, mostrei a ela as evidências que tinha. Expliquei que suspeitava de algo há algum tempo e precisava obter as provas. Ela ficou histérica quando mostrei. Ela confiava no namorado e na irmã com todo o coração. Quando se acalmou, voltamos juntos para minha casa, onde confrontei minha esposa sobre o que aconteceu. Minha cunhada estava atrás de mim chorando o tempo todo. Foi completamente inaceitável e minha esposa não conseguia dizer nada além de que não significava nada. Ajudei minha cunhada a arrumar suas coisas para levá-la à casa de sua mãe. Ela não queria ficar perto de nenhum deles, o que era compreensível. Quando voltei para casa, minha esposa estava me esperando furiosa por eu ter contado à irmã sobre o caso. Ela também disse que eu havia obtido as imagens ilegalmente e exigiu que eu entregasse a gravação. E claro que recusei porque era uma prova que precisaria para o nosso divórcio. Quando disse isso, ela praticamente implorou para que eu a perdoasse, não querendo o divórcio porque significaria que eu não estaria mais lá para sustentá-la. Eu disse que iria ficar com meu irmão e que ela teria uma semana para sair da casa, que estava toda em meu nome. Além disso, disse que o novo namorado dela também precisava sair, temia que se o visse pudesse atacá-lo. Várias semanas se passaram e minha esposa se mudou para a casa de uma tia. Nenhum dos familiares queria qualquer contato com ela depois do que fez. Achei que poderiam aceitá-la de volta em algum momento, mas precisariam de muito tempo, e os relacionamentos nunca seriam os mesmos. O namorado dela teve que voltar a trabalhar porque a Previdência Social considerou que ele estava apto. Recebi uma mensagem de voz odiosa dele reclamando sobre como ele me achava desprezível por tê-lo denunciado. Apenas ignorei. Minha esposa e eu acabamos nos divorciando. Engraçado que acho que estou mais envolvido com a família dela do que ela. Não quis afastar meus filhos desse lado da família
família, então continuei morando no mesmo bairro, apenas em uma casa diferente. Eles ainda estão muito chateados com o que ela fez e estão tentando encontrar maneiras de seguir em frente. Quanto a mim, não sei mais como namorar. Todos me dizem que já é hora de tentar de novo, mas honestamente, tenho medo que algo semelhante aconteça. Não quero me expor novamente para ser traído dessa forma.